Hoje nós vamos mergulhar num evento que tomou conta das manchetes e que vai muito além de um simples placar de futebol. Com certeza. Estamos falando de fisiologia, de psicologia esportiva e de como a gente constrói ou destrói a narrativa em torno de grandes ídolos do esporte. O ponto de partida da nossa análise é o último domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. O Santos perdeu por 2-1 para o Novo Horizontino. Jogo único, mata-mata, e o resultado foi a eliminação precoce da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas o epicentro dessa eliminação, o verdadeiro motivo pelo qual o mundo inteiro virou os olhos para esse jogo, foi o retorno do Neymar. Foi a primeira partida dele como titular desde que passou por aquela cirurgia gravíssima, sabe? A reconstrução no joelho. E a grande questão central que se impõe hoje é a seguinte: o fato de o Neymar ter cometido um erro técnico decisivo, aquele que originou o primeiro gol do adversário, é um sinal definitivo de que ele não tem mais a menor condição física e tática de atuar na elite e por isso deve ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. Ou será que essas críticas representam uma pressão excessiva que ignora a complexidade da recuperação física dele? É uma pergunta pesada. Muito pesada. Do meu lado, eu estou convicta de que o desempenho do Neymar é uma consequência natural do retorno após uma lesão brutal e que a pressão por protagonismo imediato é desproporcional e prematura. Certo. E do meu lado eu argumento de forma mais pragmática que o erro crucial e a incapacidade de liderar a equipe no momento decisivo levantam, sim, dúvidas muito bem fundamentadas sobre a viabilidade física e técnica dele num cenário de alta exigência como é a seleção brasileira. Bom, para a gente começar a desatar esse nó, acho que a gente tem que alinhar as expectativas com a biologia. Não dá para julgar o futebol de um cara de 30 e poucos anos voltando de cirurgia como se ele estivesse no auge físico de 2015. Essa foi a primeira partida dele como titular. O joelho no esporte de alto rendimento não é só uma articulação qualquer, é a engrenagem central para absolutamente tudo que faz o Neymar ser o Neymar. É a base da explosão dele. Exato. A explosão, o freio, a mudança brusca de direção. O próprio técnico do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, foi muito lúcido na coletiva. Ele chamou a responsabilidade, reafirmou a confiança no atleta e lembrou que a temporalidade do corpo não obedece à ansiedade da torcida. Qualquer especialista vai te dizer que atuar por 90 minutos não é simples após lesões tão significativas. Exigir que ele dominasse o jogo sob essas circunstâncias é um erro de avaliação gigantesco. Olha, a sua visão médica faz sentido no papel, mas quando a gente olha para o campo, a conversa muda de figura. O meu ponto aqui é que a gente não pode ignorar o peso material daquela atuação na eliminação. Aquela perda de bola num lance defensivo não é uma abstração clínica, sabe? Ela resultou diretamente no primeiro gol do Novo Horizontino. No ambiente implacável do mata-mata, o placar é rei. E tem outro ponto: as expectativas frustradas não são apenas de torcedores apaixonados. A gente viu isso ser validado pela repercussão dos jornais europeus. Eles não tiveram meias palavras, classificaram o episódio como, abro aspas, mais um fracasso e destacaram a incapacidade dele de carregar o time. Independentemente da lesão, a escassez de minutos jogados em 2026 e o ritmo intenso da elite colocam um jogador numa posição muito vulnerável perante a concorrência na seleção brasileira. Mas espera aí, vamos dar um zoom nesse erro específico. Focar exclusivamente nesse lance isolado e usar isso como bola de cristal para a Copa do Mundo ignora completamente o processo de recuperação. O que acontece nesses retornos de lesão grave é que existe um delay. Um delay físico, você diz? Sim, é como... sabe quando tá muito fio, sua mão tá congelando e você tenta digitar rápido no celular? Seu cérebro sabe exatamente o que fazer, mas o dedo não obedece na velocidade certa. É a tal da propriocepção fina. O cérebro do Neymar processa a jogada e manda o corpo virar e arrancar, mas a articulação inativa responde uma fração de segundo mais tarde. Foi exatamente o que aconteceu ali. E ele sabe disso.
Aquele post dele em preto e branco com a legenda "Fé e seguir trabalhando" demonstra consciência de que o retorno é um processo gradual e não um passe de mágica. É uma bela analogia essa da mão congelada, mas tem um problema grave aí. Numa partida de eliminação em jogo único, essa fração de segundo custa campeonatos. O Novo Horizontino é um time organizado, claro, mas não impõe a pressão física de um jogo de Copa do Mundo, nem o ritmo frenético de uma Champions League. Se o nível de tensão de um jogo do Paulista já resulta numa falha que define a partida, como é que a gente projeta esse cara jogando contra seleções de elite? A incapacidade de manter a concentração e ditar o ritmo por 90 minutos levanta dúvidas táticas reais. Eu entendo o alerta, mas classificar isso como um sinal vermelho definitivo ignora como a readaptação funciona na prática. A única maneira de recuperar essa velocidade de reação é se expondo ao erro no jogo oficial. O dado clínico mais importante desse jogo não é o erro na defesa, é o fato de que ele suportou os 90 minutos em campo. Mas aí a gente entra na questão do peso da repercussão internacional e da cobrança por protagonismo. A visão da imprensa europeia é essencial aqui. Veículos estrangeiros apontaram o desempenho dele como um fator direto para a derrota. E a cobrança é inerente ao status dele. Se ele está em campo por 90 minutos, ganhando o que ganha e com a grife que tem, espera-se que ele consiga ser o diferencial contra uma equipe como o Novo Horizontino. Quando ele não consegue, a mensagem para fora é de alerta máximo. Eu, sinceramente, desafio a validade dessa visão europeia nesse contexto específico. Essa expectativa de que o Neymar simplesmente pegue a bola e carregue a equipe inteira nas costas no seu primeiro jogo completo após a cirurgia revela, na minha opinião, uma falta de caridade intelectual enorme. O futebol moderno é sistêmico. Exigir isso de um cara recém-saído da fisioterapia não é pragmatismo, é ignorar a condição humana e clínica do atleta. É mais fácil eles botarem o rótulo de fracasso do que discutirem a complexidade do momento. Não dá para chamar de falta de caridade quando o campo mostra a realidade. A imprensa europeia avalia pelo padrão de excelência que o próprio atleta construiu, e isso nos leva à questão estrutural mais perigosa de todas, que é o tempo. Faltam poucos meses para a Copa do Mundo. Com pouquíssimos minutos jogados em 2026, a margem de manobra dele, a famosa gordura para queimar, simplesmente desapareceu. Risco de ficar de fora dos planos da seleção. O técnico da seleção exige intensidade. A concorrência nas principais ligas exige um ritmo que o Neymar ainda não provou conseguir sustentar. A seleção brasileira não pode ser um centro de reabilitação. Olha, eu concordo que o tempo é um adversário, mas apontar para o calendário e cravar a exclusão dele da Copa do Mundo com base num jogo de quartas de final de campeonato estadual em pleno mês de fevereiro é muito míope. Como a gente viu no material base, a verdadeira oportunidade de calendário não era o Campeonato Paulista. É o Campeonato Brasileiro. Mas o brasileiro é brutal. É brutal, sim, mas é lá que ele vai irromper o tempo de jogo e o volume necessários. O Brasileirão representa o espaço longo, os pontos corridos, onde ele vai poder recuperar o ritmo competitivo em alto nível. Condenar as chances dele na Copa antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar é ignorar que ele ainda tem uma maratona inteira para afiar essa propriocepção que faltou no domingo. O seu argumento carrega um otimismo enorme. Apostar a recuperação de um joelho recém-operado na brutalidade do Campeonato Brasileiro, cruzando o país jogando quarta e domingo em gramados variados, é jogar uma moeda pro alto. O Ancelotti monta times focados em transição rápida. Se existe uma dúvida persistente sobre a viabilidade física de um jogador fundamental, isso compromete a estrutura de um ciclo de Copa. A eliminação precoce no Paulista tirou dele os jogos menos tensos onde ele poderia errar sem comprometer. A pressão agora é imediata e sufocante. E a resposta a essa pressão vai ser forjada justamente nesse caos do Campeonato Brasileiro. A análise técnica do desempenho dele não pode ser divorciada da realidade médica que a gente bateu na tecla aqui. Sim, ele errou. Sim, a eliminação dói. Mas o tempo de jogo no Brasileirão é que vai trazer as respostas definitivas. As condenações atuais, decretando o fim da linha com base num jogo isolado de retorno, são absolutamente infundadas. É preciso observar a curva de evolução antes de bater o martelo. Para mim, a síntese é que o esporte de alto rendimento é simplesmente implacável.
As falhas do Neymar nesse jogo decisivo, aliadas a essa falta de ritmo gritante e a pressão internacional que não perdoa, formam sim um obstáculo real e preocupante para as ambições dele na Copa do Mundo. A realidade fática se impõe sobre o atestado médico, especialmente quando o relógio até 2026 está correndo contra. Bom, ouvindo tudo isso, eu acho que a gente chega num ponto de convergência claro. Nós dois concordamos que o Neymar vive hoje um dos momentos mais complexos de toda a sua carreira no futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é um teste extremo. Exato. E que o Campeonato Brasileiro vai ser o grande divisor de águas que vai, de fato, testar os limites da resiliência dele. É o laboratório final. Ali a gente vai ter a resposta se o corpo ainda acompanha a genialidade dele na exigência máxima. É isso. Refletir sobre a dificuldade e o valor de analisar a recuperação ou o declínio de ídolos esportivos sob múltiplas óticas é o que nos move aqui. O esporte não entrega respostas fáceis e a gente convida você a continuar observando os próximos capítulos dessa história para formar a sua própria conclusão. O campo, afinal, sempre tem a última palavra. Obrigado pela companhia e por mergulhar nessa análise complexa com a gente. Até a próxima.